Na imensa assembleia, presidida pelo irmão Sóstenes, centenas de espíritos suicidas ouviam atentamente as palavras dele e de irmã Doris. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para o crescimento do canal. Jesus te abençoe sempre. Os ensinamentos que receberão certamente irão influenciar bastante na sua vitória. Uma vitória das mais difíceis que deverão alcançar contra vocês mesmos. Mas não sairão daqui alçando esferas espirituais mais elevadas, enquanto de nosso instituto ou de suas consciências não receberem certificados de reabilitação. E quando teremos tais certificados, irmã Doris? Somente após a reencarnação, meus amigos, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Aqui estão os seus educadores. São como anjos tutelares que se dedicarão tanto a vocês quanto a seus destinos. Eles acompanharão a todos, a partir deste momento, em todos os dias de sua vida. E só darão por cumprida a nobre missão quando vocês voltarem da Terra novamente para este abrigo no mundo espiritual. Receberão, então, e ganharão como que um passaporte para outra localidade espiritual, onde retomarão a rota evolutiva tragicamente interrompida pelo suicídio. À minha direita está Epaminondas de Vigo, espírito elevadíssimo, que vem desde o Antigo Egito e da Idade Média na Espanha até os dias atuais, servindo a verdade em nome de Deus. Nos tempos apostólicos, como discípulo de Pedro, glorificou o Mestre Divino, sofrendo o martírio e a morte no circo de Nero. Na Espanha, brilhou como estrela salvadora, auxiliando os desgraçados e perseguidos. Mas justamente porque brilhava no meio das trevas, sacrificaram-no outra vez, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras famintas, mas queimando-o numa fogueira pública. À esquerda, Surya Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, notável filósofo na Grécia, logo após a chegada de Sócrates. Como precursor de Jesus Cristo, ensinou a doutrina secreta a discípulos das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes. Espalhou conhecimentos repletos de vibrações divinas, inspirado na elevação dos pensamentos ao Criador. Mais tarde, reencarnou na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres. Desdobrou-se em atitudes humildes, por seguir as pegadas luminosas do Pastor Celeste. Já em idade avançada, conheceu as duras perseguições de Jerusalém. Fortalecido por uma fé inabalável, sofreu longo martírio no fundo de um calabouço. Foi torturado com a cegueira, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até que seu corpo não mais resistiu e ele passou para a grande pátria espiritual. Surya Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade. Hoje, se ambos continuam operando na região de angústias em que nos encontramos, não será porque lhes faltem merecimentos para alçar esferas superiores, mas porque preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados. E este é Aníbal, meus caros filhos, jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis pela Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus abençoou diretamente, dizendo: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Aníbal, que oferecerá a vocês ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Mestre. E ele assegura que quando Jesus pregava sua doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto surgiam inesperadamente à visão dos ouvintes. Sim, irmã Doris, esclarecendo-os de forma inconfundível, por imprimirem na mente de cada um o exemplo que nunca mais seria esquecido. Era por isso que, falando, o grande Salvador conseguia conter multidões famintas por longas horas. Era capaz de dominar povos rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações receosos. Aníbal cresceu e fez-se homem.
sentindo-se sempre envolvido pelas radiações do Divino Mestre e que nunca mais se apagaram das suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu o que ouviu do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da bondade com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, injúrias, injustiças, até porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Messias, ofendê-los, persegui-los, matá-los. Em Roma, Aníbal viu-se glorificado pelo martírio. Teve o corpo incinerado num poço que ornamentava os jardins de Nero, aos 37 anos de idade. Sincero, apaixonado pela boa nova do Filho de Deus, será a boa nova, o ensino que ministrará a vocês, pois para ele são como meninos que ainda ignoram tudo em torno dela. A fim de se especializar nestes sublimes ensinamentos, têm sido necessárias a Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, pois somente assim seria possível desenvolver este dom tão precioso. Ele o conseguiu, porque jamais em seu coração faltou a vontade de vencer. Nunca esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento em que foi abençoado diretamente pelas sagradas mãos de Jesus e a palavra do Divino Mestre dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. É que Aníbal vinha sendo preparado desde eras distantes. Viveu nos tempos do profeta Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi, mais tarde, iniciado nos mistérios das ciências pela antiga escola dos egípcios. Apesar do sacrifício em Roma, renasceu ainda na terra. Sofreu novas perseguições nos tempos de Adriano e comemorou a vitória de Constantino. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez, foi anjo protetor de pobres crianças abandonadas, convertendo-as em homens úteis e em mulheres honestas. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos tão meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna aparência de adolescente gentil. Sim, pois como veem, ainda parece ser o menino abençoado pelo mestre Nazareno na antiga Judéia, na sua passagem visível pela terra. Até que um dia, uma ordem direta desceu das altas esferas de luz, vinda diretamente do Cristo. Vai, Aníbal, e oferece dos teus labores à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes, Aníbal, a minha palavra. Desperta-os recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, aplicando sobre elas
as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. E aqui está ele, meus irmãos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração cristã. A partir deste momento, confio seus espíritos à bondade de Aníbal. Fez-se pequena pausa, momento no qual meus 2 companheiros e eu não contivemos as lágrimas, ainda perplexos, até mesmo envergonhados com a honra recebida. E as lágrimas, antes tímidas, expandiram-se em largos sorrisos de esperança ao contemplarmos ao longe, no centro do grande salão, a figura radiante de Irmã Doris, também sorrindo para os nossos tristes espíritos. Imensa comoção atingia a alma dos aprendizes, extraindo do seu íntimo enorme admiração pelos 3 vultos que lhes eram apresentados. E que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. Aproveitando o pequeno intervalo na reunião, Camilo comentava com seus amigos. Confesso que até agora é difícil acreditar. A figura de Jesus Cristo nunca havia sido me apresentada desta maneira. A verdade é que, até então, o Messias nos aparecia à imaginação mais como um ser inatingível, incompreensível à mente humana. Certamente, João. Nunca o imaginei como personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Verdade ainda maior é que nossos 3 instrutores foram contemporâneos do Filho de Deus. E mais, conheceram-no pessoalmente, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele. Por isso agora não tenho mais dúvidas. O divino profeta, Espírito perfeito, jamais se negou a falar com quem o procurasse. Incrível, meus caros. Um destes espíritos iluminados recebeu as bênçãos daquela mão milagrosa afagando sua cabeça. Muitos internos haviam ocultado a face entre as mãos. Outros se entregavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como se purificassem suas almas num grato e fervoroso batismo. A emoção era geral, Ivone. O silêncio continuou por alguns instantes, até que Sóstenes continuou, auxiliado pela sábia Irmã Doris. Não é aconselhável a perda de tempo, meus filhos. Iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a todos vocês. Serão novamente divididos em grupos de 10, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente durante as aulas, ou em dias de reuniões recreativas, poderão encontrar-se e trocar ideias com elas. Podemos saber o motivo da separação também aqui neste departamento, nobres irmãos? Isso acontecerá, Camilo, porque vocês trazem ainda influências da matéria, inquietações mentais que convém educar. Seus pensamentos deverão habituar-se à disciplina saudável, encaminhando-se o mais rápido possível para as boas expressões do espírito.
A ideia de sexo é um dos grandes obstáculos às conquistas mentais. As tendências sexuais oprimem a vontade, perturbam as energias da alma, induzindo-a para vibrações pesadas que retardam a evolução espiritual. Por isso, será mais prudente o isolamento. A separação levará vocês a se esquecerem de que foram homens e mulheres no plano material. Em seguida, se lembrarão de que agora devem buscar o amor espiritual, com o sentimento fraterno inalterável. Contudo, entidades esclarecidas e que ocuparam na Terra corpos femininos acompanharão todos vocês em missões educativas e familiares. Escolhidas em nossa equipe de legionários vigilantes, serão como mentoras que os auxiliarão a se adaptarem ao ambiente espiritual. Desculpe-me, irmão Sóstenes, mas já não conhecemos o ambiente espiritual? Na verdade, ainda o desconhecem, e muito, meu caro Camilo Botelho. Seus estágios no além-túmulo têm se verificado, até agora, apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. E quais serão as funções delas enquanto nossas mentoras, digníssimos? Atenderão a seus pedidos, transmitindo-os à diretoria. Manterão assim, ao redor dos seus corações, os sagrados sentimentos da família. Porque ainda reencarnarão muitas vezes, reconstituindo lares que nem sempre souberam respeitar. Ao acompanhar vocês, essas mulheres desempenharão o papel do carinho materno. Como veem, meus filhos, toda ajuda que a lei permite no caso deplorável de vocês será oferecida pela direção desta colônia espiritual. Então, avante, caros amigos e irmãos. Coragem, fé e determinação para a grande batalha libertadora. Em um salão, ao lado da sala de assembleias, encontravam-se as damas da vigilância. Eram legionárias em aprendizado para futuras tarefas femininas. Serviços a serem experimentados na Terra, mas que seriam praticados agora junto a nós, espíritos sofredores, carentes de elucidações e conforto. Rita e Doris estavam entre elas, o que foi um alívio para Camilo e seus companheiros. E foi com extrema satisfação que os aprendizes beijaram as mãos daquelas nobres mulheres. Venham, meus amigos. Serão agora encaminhados a outro importante setor. Partiram então para o nobre edifício, onde ocorriam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa Avenida Acadêmica. Logo ao entrarmos no local das aulas, suave comoção nos agitou. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, repleto de confortáveis arquibancadas. Ao fundo, uma enorme placa luminosa despertava a atenção do visitante. E ao centro, ao lado dela, a cadeira do palestrante. Nem por um segundo na Terra imaginei existir uma sala de aula tão magnífica. A aparelhagem não me é estranha. Lembram-se que já a vimos por mais de uma vez nos serviços hospitalares? Tem razão, Camilo. Mas esse aparelho parece aperfeiçoado, talvez mais leve. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente o sugestivo encanto dos santuários. Vejam o que está escrito nas letras cintilantes acima da tela. É o convite inesquecível do nosso eterno Salvador. Vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e aflitos, e eu vos darei o lenitivo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou simples e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Logo depois, entrava na sala o primeiro professor. Era o jovem Aníbal de Silas. Vinha seguido de 2 auxiliares, Pedro e Salústio, adolescentes também e muito atenciosos. A brilhante irmã Rita, igualmente, integrava o grupo de iniciados espirituais. Pensamentos do passado invadiram minha consciência, deixando que recordações queridas da infância emergissem do meu coração. E revi-me pequenino, temeroso, ao enfrentar pela primeira vez o velho professor que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os auxiliares ligaram fios luminosos à cadeira em que Aníbal já se sentava e prepararam uma espécie de faixa semelhante à usada no caso de Agenor Penhalva. O silêncio era religioso, Ivone. Percebia-se grande harmonia que se impunha, criando um profundo bem-estar. Mesmo sofredores, angustiados e aflitos, aquietamos nossas queixas e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 instrutores se apresentaram. Sentaram-se em sofás, dispostos em semicírculo. Aníbal permanecia ao centro, ao lado de irmã Rita, enquanto Pedro e Salústio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Sentimentos de esperança murmuravam misteriosamente em nossos corações desesperados. Instintivamente, os aprendizes viram-se tomados de profundo respeito e uma estranha sensação de temor. Arrepios desconhecidos passavam por suas almas, aquecendo-as com suavidade. Na verdade, ondas magnéticas eram conduzidas por meio daquele hino maravilhoso que unificava nossas mentes ao som de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar com harmonia. Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer compromissos, cumpre-nos o dever de nos apresentarmos a Deus pelas forças mentais do nosso espírito. Homenageemos o Todo-Poderoso com nossos respeitos, solicitando a nós suas bênçãos divinas. Para nós, aqueles olhos brilhantes eram como tochas vivas que reconfortavam nossas almas amarguradas, uma a uma. Baixamos então as cabeças, amedrontados na presença daquela força tão superior. A prece, meus caros irmãos, será a vigorosa fortaleza capaz de manter serenos os seus pensamentos. Neste nosso primeiro encontro, fiz questão de convidar a querida irmã Rita para participar da palestra. Ela certamente também nos trará muitos ensinamentos sobre o poder da oração. Sim, Aníbal, pois precisarão de tranquilidade para enfrentar as tormentas que virão. Por isso, alçar a mente ao infinito, nas suaves expressões de uma oração sincera e inteligente, é a chave para o início do progresso. Orando, apresentando-se confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, receberão dele a influência bendita de suas forças indestrutíveis. Impulsionados pela prece bem sentida e compreendida, aprenderão cada vez mais a mergulhar o pensamento nas dádivas celestes e voltarão esclarecidos para desempenhar as mais árduas tarefas. No intuito de iniciarem logo esse roteiro tão proveitoso, convém esquecer o passado e perseverar no bem, meus amigos. Não importa se a lembrança dos crimes cometidos pese em suas consciências, nem que por isso surjam novas dificuldades a enfrentar. O que se torna urgente e inadiável é querer iniciar a tentativa.
é vocês se aventurarem vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderem convocar. E Aníbal orou então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves que espalhavam bálsamos confortadores e forças renovadoras. À medida que orava, porém, uma faixa fosforescente de radiação azulada estendia-se sobre ele, envolvendo a todos como num mágico gesto de bênção. Aníbal sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 instrutores. Pedro e Salústio colocaram a faixa de luz em sua cabeça, ligando-a à tela espelhada. Um minuto de recolhimento e concentração predominou entre o grupo dos elevados orientadores espirituais. Logo após, o professor iniciava a explicação da sua importante aula, assessorado por Rita. Pela importância do que se passou, Ivone, não apenas naquele dia como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, decidi dedicar um capítulo de minha obra a estes fantásticos acontecimentos espirituais. Louvado seja Deus por me oferecer a honra de transcrever estas páginas iluminadas, as quais se propagam agora através das ondas sonoras. E que muitos ainda possam ouvir e passar adiante estes ensinamentos. Sim, pela influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, o mínimo que eu poderia fazer, Ivone, era oferecer à humanidade este capítulo especial. Feito com muito esforço e boa vontade. Sem dúvida, querida amiga. Porém, apenas um reflexo muito pálido do que presenciamos realmente nas misteriosas e extraordinárias paragens do invisível. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!